esse material aqui com antecedência, que é o seguinte, vários materiais sobre o desempenho do Corinthians, como caiu no retorno. Restam para o Corinthians 7 jogos, né? E depois que o Palmeiras jogar hoje, também restará para o Palmeiras 7 rodadas. Vamos ver o que o Corinthians fez nos últimos 7 jogos, né? Que é o que resta para acabar o campeonato. O Corinthians teve, nos últimos 7 jogos, 6 pontos em 21 possíveis. Tá? 1 vitória e 3 empates. Se o Corinthians tivesse esse desempenho que ele teve nos últimos 7 jogos, nos próximos 7 jogos, ele vai perder o título. Está muito claro isso, né? Se ele jogar da mesma forma, somar os mesmos pontos, já era o título. Você começa até a pensar se G4 não fica ameaçado com esse desempenho. Se o Corinthians vai ter esse mesmo desempenho até o fim, ninguém sabe. Então a gente tem que ficar no fato, o que aconteceu nas últimas 7 rodadas. E o Palmeiras, com 6 jogos em 7 possíveis, como a gente está comparando o Corinthians, já somou 13 pontos, né? Simplesmente 13 contra 6. Se o Palmeiras ganhar hoje, ele chegará a 16 pontos. Então a gente vai ter um universo assim de nos últimos 7 jogos o Palmeiras ter somado 16 pontos contra 6 do Corinthians. É mais do que suficiente. Falta combinar com o Cruzeiro hoje, mas é mais do que suficiente para levar o título. A gente vai mostrar para vocês a surpresa que é ver o Palmeiras disputando o título hoje. Não é pela qualidade do elenco do Palmeiras, que a gente sabe, pelo menos eu sei, é um elenco superior ao do Corinthians. Acontece que essa diferença de pontos, que hoje está em 6 e pode cair para 3, já foi, pode rodar, diretor? Já foi de 17 pontos na 21ª rodada. Então, assim, ontem, na 21ª rodada, a diferença era de 17 pontos. E aí o Palmeiras foi crescendo. O gráfico mostra o Corinthians estabilizado, porque a gente está falando em posição na tabela. Aí o Corinthians está lá há muito tempo, né? Desde a 5ª rodada. Número de pontos, número de né? pontos, Número de ele pontos. não sai ali do... Então o Corinthians não sai dali. E o Palmeiras vai somando. Era de 17 pontos na 21ª rodada. Qualquer ser humano normal falaria lá na 21ª rodada que o Palmeiras estava fora do título, com 17 pontos para tirar. Eu disse. Não, ninguém não disse. Todo mundo disse. disse. O Palmeiras pelo menos estava fora. Achava que ainda tinha margem para outros times. Mas o Palmeiras, com 17 pontos, parecia fora. Trocou de técnico, assumiu aquele que o próprio Cuca trouxe de volta, que é o Alberto Valentim. E o Palmeiras vai ter uma chance hoje de sacramentar o que já é uma reação absurda, porque se ele ganhar hoje, ele assume a liderança do retorno, que tem o Corinthians com pontuação de time de rebaixamento no retorno. Dá uma olhada nisso. Palmeiras somando 3 pontos hoje, ele passa o Botafogo e fica com a melhor campanha do retorno. O São Paulo faz um belo retorno também, Cruzeiro igualmente. Olha o Vasco, 5º lugar. Aí procura o Corinthians na classificação do retorno, depois de 12 jogos. Ele está lá entre os 4 últimos. Corinthians, Ponte Preta, Coritiba e Sport. Sendo que o Coritiba vem de uma sequência de 3 jogos muito melhor que a do Corinthians, por exemplo. Ele ganhou do Cruzeiro, aí ele empatou um jogo na última rodada, fora de casa, contra o Vasco, e agora ganha do Sport. O Corinthians, vamos dar uma olhada na diferença que foi o Corinthians do primeiro turno para o Corinthians de agora. Dá uma olhada só como é abissal a diferença. O primeiro turno do Corinthians foi de Real Madrid e o segundo turno é de Ibis, dos bons tempos do Ibis, né? Uhum. Nas 12 primeiras rodadas do primeiro turno, o Corinthians teve 10 vitórias e 2 empates. 21 gols a favor e 5 sofridos. Esse era o Corinthians na largada, nos 12 primeiros jogos. Aí no retorno, pegando esse mesmo retrospecto aí de 12 jogos... Ou seja, os mesmos rivais, só que fumando invertido. Tá errado o número de vitórias, diretor. Foram 3 vitórias só. Esses números estão equivocados. Vamos tirar da página aí que tá errado. Vamos fazer o cálculo de novo. Tá o errado. Aproveitamento do Corinthians nesse retorno, com as 3 vitórias, é de 25%. É menor do que o aproveitamento do Atlético Goianiense no campeonato inteiro. Os números corretos são 3 vitórias, 3 empates e
5 derrotas. E tem empates aí, como, por exemplo, o empate contra o São Paulo, que foram... Se o Corinthians perdesse, não teria sido absurdo. Jogou pior, tal, não fez nem por merecer empatar, mas ainda assim empatou. Tem a vitória do jogo contra o Vasco, que é a única derrota do Vasco nos últimos 7 jogos, que foi aquela polêmica também do gol de mão. Foi uma das 3 vitórias do Corinthians nesse retorno. Mas chama atenção isso, né? 25% é menor do que o Atlético Goianiense, tem 29% no campeonato inteiro. E outra coisa que chama a atenção é a incompetência generalizada. Porque o Palmeiras teve que tirar 17 pontos. E tinha muita gente nesse meio. Sim. Tinha vantagens bem menores para serem tiradas ali. Sim. E aí todo mundo foi abandonando o campeonato. O Grêmio tinha prioridade na Libertadores, o Flamengo olhando ali que Copa poderia se dedicar, a Copa do Brasil de um lado, a Sul-Americana do outro. Então, assim, foi um campeonato que foi abandonado por muitos e querido por poucos. E aí a gente vê, de repente, deu quase como se fosse um sorteio e o Palmeiras tirou a sorte grande. Os números corretos do retorno: 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 6 derrotas. O 6 Corinthians perdeu derrotas. 6 12 jogos. Isso. Bom, Cereto, essa é a matemática, meu amigo. A gente apanhou um pouquinho, mas acho que a gente não errou nenhuma conta aqui ao vivo. Venceu só a Chapecoense. Venceu a Chapecoense fora de casa, venceu o Coritiba em casa e venceu o Vasco, como disse a Camila, gol de mão do Jô. Assusta o número de derrotas, né? Porque o Corinthians perdeu muito pouco. Não tinha perdido nenhum jogo, né, no primeiro turno. E começou a perder dentro de Itaquera. Perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Vitória. Coincidentemente ou não, começou a perder quando começou a perder os jogadores. Né? O Guilherme Arana machucado, o Jadson machucado, depois o Jô ficou um tempo fora, o Gabriel ficou um tempo fora. O que eu estou dizendo com isso? Porque eu continuo analisando, avaliando que a queda de rendimento do Corinthians, dentre tantos fatores, ela se dá pelo seguinte: alguns jogadores caíram muito de rendimento, notadamente o Jadson, o Rodriguinho e o Guilherme Arana. O Jadson e o Guilherme Arana, depois que voltaram de contusão, tiveram contusões mais sérias, não conseguiram mais voltar a jogar o que estavam jogando. O Guilherme Arana era o melhor lateral esquerdo do campeonato no primeiro turno. Hoje ele não consegue dominar uma bola. E a gente vê já os melhores momentos, os lances em Campinas. 13 mil pessoas estiveram presentes no Moisés Lucarelli. O Jadson também está numa condição técnica, não consegue acertar um passe. E o Rodriguinho está se escondendo do jogo, né? Você não vê o Rodriguinho pegando na bola. Ontem o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo. A Ponte Preta, ela foi melhor no primeiro tempo. O Cássio fez boas defesas, como essa, por exemplo, evitando outros gols da Ponte Preta. A lei do ex, é impressionante essa história de lei do ex, né? O Luca não fazia gol há 11 jogos. A torcida da Ponte Preta estava pegando no pé. Aliás, o Luca está de relações cortadas com a torcida ponte pretana, porque ele levou um catiripapo da torcida organizada na chegada ao aeroporto lá em Viracopos. Desde então ele não comemora com a torcida. Desde então também ele não fazia gol, né? Não faz gol há 11 jogos, mas ontem ele resolveu desencantar justamente contra o seu ex-clube, contra o Corinthians, no cruzamento do Jefferson, a cabeçada do Luca, indefensável para o Cássio, a comemoração do Eduardo Batista. No segundo tempo, o Carille fez alterações importantes, fez alterações até ousadas. Ele tirou o Gabriel, né, tirou um dos volantes, colocou o Cleison, depois ele colocou o Pedrinho, depois ele colocou o Casim, jogando com 2 centroavantes, com todo mundo no ataque, tirou o Maicon depois para a segunda alteração, né? A gente vai ver depois as alterações que ele fez. Botou o time super ofensivo no ataque e o Corinthians começou a criar chances atrás de chances, e aí o Aranha foi o grande jogador da partida. O Aranha, eu daria para ele nota 9.9, porque ele pegou tudo e mais um pouco. Ele pegou até sombra ontem pegou até assombração ontem no Moisés Lucarelli e garantiu a vitória da Ponte Preta, André. Cereto, aqui é o Marvel, você não acha que também atrapalhou muito o Corinthians, essa situação de time a ser batido? Porque o Corinthians a gente viu brilhar no primeiro turno do Brasileiro por conta de uma estratégia de jogo que era muito apoiada em contra-ataque, pouca posse de bola. De repente todo mundo começou a dar a posse de bola para o Corinthians e faltava um pouco... Assim, o Corinthians perdeu espaço e não sabia o que fazer com tanto campo, tendo que propor o jogo como todos os times começaram a fazer contra o Corinthians.
Acho sim. Então eu falava dos 3 fatores que eu considero que tenham sido relevantes para a queda do Corinthians. A primeira, queda de desempenho dos jogadores, de jogadores importantes. A segunda, a questão do elenco. O Corinthians não tem jogadores com a mesma qualidade que os jogadores titulares no elenco. Então quando perde o Jô, você tem que botar o Casim. Quando perde o Arana, você tem que botar o Moisés. Quando perde o Fagner, você tem que botar o Léo Príncipe. Cai demais a qualidade técnica dos jogadores, a qualidade técnica do time. E a terceira é que o time realmente ficou manjado. Porque o sistema tático, o Carille não muda o sistema tático. E já disse que não vai mudar.